Vejam só, meus caríssimos, visita do assessor especial do presidente Trump a Jair Messias Bolsonaro na polícia representa um momento de tensão no Palácio do Planalto. Inesperadamente, o assessor de Trump é enviado para visitar o presidente Jair Messias Bolsonaro, que já pediu, por meio da sua assessoria, autorização ao Alexandre de Moraes. Olha que encruzilhada. Moraes vai deferir o pedido ou vai peitar o Trump mais uma vez? Vamos falar também agora acerca da declaração dos Estados Unidos de que as organizações criminosas brasileiras, como o PCC e o Comando Vermelho, representam um risco à segurança nacional. Estas e outras informações nós estaremos trazendo para vocês agora ao vivo, em cima de 22 horas e 43 minutos deste dia 10 de março de 2026. E para discorrer sobre essas informações aqui conosco, nós recebemos, o nosso comentarista, professor Carlos Lyron, que sempre às terças-feiras estará conosco aqui comentando estas informações. Ele que tem uma ampla experiência, uma ampla formação, muito conhecimento e vai acrescentar, com certeza, a toda a nossa programação. Seja bem-vindo, professor Carlos Lyron. Grande Joel, um prazer enorme estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Mandar aí um grande abraço aí para todos os seguidores do canal, toda a audiência, as pessoas que nos assistem. E vai ser um prazer enorme estar aqui mais uma vez comentando vários desses assuntos aí que você mencionou e outros, assuntos que vão surgir ao longo da nossa conversa. Então vai ser um prazer enorme estar aqui com vocês. Estamos juntos, vamos para cima. Antes de iniciarmos, você já pode deixar o seu like, compartilhar, divulgar, se inscrever, para que o nosso conteúdo seja recomendado para mais pessoas e a gente possa levar essa verdade para o Brasil e para o mundo. Portanto, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva se você não é inscrito ainda, deixe seus comentários e se você quiser apoiar o nosso canal ainda mais para nos fortalecer, você pode tornar-se um membro patrocinador oficial aqui embaixo, ou então você pode colaborar com a gente através do nosso Pix, está passando aqui na sua tela, e daqui a pouquinho a gente vai agradecer a todos, citando aqui os nomes de todos ao vivo para o Brasil e para o mundo. Muito bem, professor Carlos Lyron, começamos aqui falando sobre essa notícia que pegou o Brasil de surpresa, gente. Olha só, professor. Inacreditavelmente, o Brasil chegou num ponto de representar um risco à segurança americana. Olha só o que o governo dos Estados Unidos está trazendo. A nova declaração do governo Trump sobre PCC e CV que preocupa o governo Lula. Ameaças à segurança regional. Aqui, saindo, inclusive, no G1. Nota do Departamento de Estado é divulgada em meio a receio do governo brasileiro de que os Estados Unidos classifiquem as duas facções como organizações terroristas. Temor é de que medida possa justificar intervenções na região. Professor Carlos Lyron, o que realmente, na sua opinião, justifica a turma do Lula estar com tanto medo, com tanto pavor, desta classificação dos Estados Unidos? É mesmo por uma questão de defesa da soberania? Ou será que tem outras coisas aí por trás de tudo isso? Pois é, Joel. Veja que ridículo isso, Que soberania, Que soberania. Se nós temos várias cidades, vários bairros em cidades grandes, como por exemplo Rio de Janeiro e outras capitais, onde o cidadão, e cidadania é acesso do cidadão, onde as pessoas são tratadas, onde existe lei, regra, norma, E você tem várias cidades, vários bairros no Brasil onde o cidadão de bem não pode entrar. Ou seja, não existe soberania aí, Que são comandados pelos criminosos, pelo crime. Então, assim,
a desculpa de soberania não faz nenhum sentido, descartada totalmente. Agora, o que é interessante, Joel, é que, você sabe, onde tem muitos ratos no esgoto, corruptos, e estão todos acumulados, todos em conluio, né? Quando você acende a luz, eles saem correndo, eles entram em desespero, né? E é isso que está acontecendo com o governo brasileiro, né? Também envolvidos nos vários escândalos de corrupção, já uma tradição, ligados aos criminosos, inclusive, e aí, quando vem, né, uma ação como essa, eles entram em desespero. Só que não tem para onde correr. O que vai acontecer? Está sendo feita uma limpa geral em toda a região, como você colocou. É um risco à segurança regional de toda a América, né? América do Norte, Sul, Central. E o Trump está fazendo uma varredura geral, né? Já declarou vários desses cartéis, né, na Venezuela, na Colômbia, no México, né? E então o Brasil não vai ser diferente, não faria nenhum sentido fazer uma limpa geral em toda a região e deixar o Brasil. Ou seja, seria como você combater um câncer e deixar lá, não, essa região aqui nós vamos deixar o câncer lá, porque o que vai acontecer? Ele vai se espalhar novamente. Então, tem que cortar o mal pela raiz. Então, não tem para onde correr, vai ser uma limpa geral e vai pegar muita gente, né, não só em toda a região, mas especialmente no governo brasileiro, que está, infelizmente, acumulado com os né, terror e traficantes. Não é isso? É, professor Carlos Lyron. E olha que essa é a maior problemática do povo brasileiro. Quando você pega os principais temas de preocupação da sociedade brasileira, a questão da violência, da segurança, ela aparece em primeiro lugar. E a turma da esquerda, os governos do PT, já demonstraram que ao longo de 4 mandatos não tem a mínima competência para tratar desse assunto. Lá por volta ali do ano de 2012, 13 por aí assim, se não me falha a memória, o Brasil bateu recorde de mortes violentas. Mais de 69 mil mortes por ano de forma violenta no Brasil. Dados do próprio IBGE. Então, o que o Lula almeja quando, diante de uma situação que o Estado brasileiro não tem condições de combater essas organizações criminosas, e aí o Trump aparece estendendo a mão para ajudar, e o Lula quer recusar essa ajuda e muito mais, se prontifica a proteger essas organizações criminosas. Não me parece que é uma preocupação com a soberania, ou pelo menos o que aparece para a população brasileira é que o interesse dele direto é de proteger as organizações criminosas, em detrimento da segurança do povo brasileiro, da preservação das vidas das pessoas que são vítimas da violência. O Lula prefere proteger os bandidos. Até porque, você lembra, né, professor, que recentemente o Lula disse que os traficantes são vítimas dos usuários. Portanto, não esperar outra coisa desse sujeito, até porque a gente sabe, né, historicamente, a turma da esquerda sempre tem uma parceria, um diálogo muito cabuloso com essa turma. Parece que eles usam até verbas que vêm aí dos tráficos de droga para financiar, inclusive, as suas campanhas, né? Isso é histórico. Vide aqui a Venezuela, né, as delações do Hugo Carvajal, que vem mostrando todas as conexões da turma da esquerda com o narcotráfico. E não tem como esconder isso. Joel, todos esses grupos revolucionários de esquerda estão acumulados com os narcotraficantes, os narcoterroristas, né? Então, assim, eles são farinha do mesmo saco, é a mesma coisa. E vamos mais longe ainda. Você viu aquele escândalo que surgiu no final do ano passado sobre a Faria Lima. Como eles agora, eles não estão só vendendo drogas, né? Fazendo tráfico de drogas, mas esses grupos
fazem parte da economia, do dia a dia da economia, inclusive da Faria Lima, né? Então, assim, é um risco muito grande. E com relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos, o que vai acontecer uma vez que o Trump, né, e o governo americano declare esses grupos como grupos terroristas, né, abre toda uma janela para poder combater esses criminosos. Agora, vai além, porque, assim, é muito parecido com o que acontece com a Lei Magnitsky. Todo mundo que tiver envolvido com esses grupos, empresas legais, né, também vão pagar um preço. Então, você não pode mais fazer negócio com esse tipo. Uma vez que o governo americano descobrir que você tem alguma ligação, fez pagamentos, fez algum tipo de negócio, uma relação comercial com esses grupos, você também será punido. Então, é muito parecido com aquilo que a gente viu com a Lei Magnitsky, que o povo brasileiro já sabe muito, né? Ficou bem conhecida depois, né, que aqueles falsos defensores dos direitos humanos brasileiros né, tiveram essa lei imposta a eles, depois retirada por razões que não convém a gente comentar nesse momento, mas a gente está vendo, né, vai ter um impacto muito grande na economia brasileira. Por isso também o medo, porque esse pessoal não está somente no tráfico de drogas, eles estão envolvidos em vários setores da economia, como nós estamos vendo o país inteiro, né? O caso do Banco Master, tudo interrelacionado. Então, a corrupção é endêmica, generalizada no Brasil. Mas eu queria acrescentar mais uma coisa, Joel, você falou também. Eu morei 11 anos nos Estados Unidos, e quando eu voltei para o Brasil, quando eu saí daqui, eu já tinha medo disso, da violência que era no Brasil. Eu saí em 98, o Brasil já era violento, e, por incrível que pareça, esse governo que está aí já estava apoiando bandidos criminosos desde aquela época, né? São aí mais de 3 décadas de apoio a criminosos e a criminalidade crescendo, a violência no Brasil. Mas eu morava nos Estados Unidos, morei no Japão, eu não tinha medo de andar na rua, de qualquer horário, eu não tinha medo da violência. Existe violência também, não estou dizendo que não existe. Só que não era a minha preocupação número 1. Agora, quando você vem para o Brasil, e aí vai ter um impacto nessas eleições, Joel, a preocupação número 1 é com a violência. É um absurdo. O cidadão de bem anda com medo e o bandido solto. Tem uma frase interessante que eu vi sobre o Bukele em El Salvador. O pessoal começou a acusar ele, não sei o quê, é um ditador, né, prendendo muitas pessoas e tal. E aí ele falou uma coisa que eu achei incrível, muito interessante. Eu, inclusive, fui pego de surpresa, eu não tinha pensado por aquela ótica. Talvez se alguém me perguntasse, eu não teria dito daquela forma. Mas ele colocou muito bem. Ele disse, não, pelo contrário, nós estamos libertando a população. O que nós estamos fazendo, né, ele disse em El Salvador, é libertando a população. Nós estamos prendendo bandidos e libertando o povo. Joel, é o que precisa acontecer no Brasil. A nossa população está aprisionada. Bandido solto, em todos os níveis, né? Não é só o bandido pequeno, mas no Congresso Nacional, no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, vários bandidos grandes, soltos e prendendo cidadãos de bem. Só ver quem foi que prendeu também o Bolsonaro, né? Então, por aí você já tira. Olha quem está preso sem ter cometido crimes, olha quem está solto cometendo vários crimes aí absurdos. Não é isso? Professor Carlos Lairo. Agora, eu queria só trazer mais uma questão aqui que eu acho importante, né? Que gera a maior preocupação imediata, inclusive, na população, do ponto de vista do senso comum, que é a seguinte pergunta. Corre-se o risco, depois dessa classificação do Trump, de colocar essas organizações como terroristas aqui no Brasil, corre-se o risco de sermos aqui bombardeados, o Trump fazer uma operação de guerra para eliminar esses grupos aqui dentro do Brasil? Olha, Joel, eu acho que muito provavelmente não, no caso do Brasil. O Brasil é um país muito grande, é muito importante, é diferente, nós não chegamos no nível de ameaça
que, por exemplo, o Irã chegou, de construção de armas nucleares, né, e tal. Então, a gente não chegou nesse nível. Então, o que o Trump vai fazer, e o governo americano, como eu disse, eu fiquei lá muito tempo estudando política, inclusive, então eu acho que as estratégias vão ser mais pelas vias diplomáticas. Vão haver algumas ameaças, né? Vão acontecer algumas narrativas, né? Você vai ver algum Trump falar alguma coisa assim para tentar encurralar o governo brasileiro, mas vai ser mais estratégico. Não vai chegar nesse nível, eu não acredito que chegue no nível de bombardeios dentro do território brasileiro. Pode haver algumas prisões. Então, assim como eles fizeram, cirúrgicas, estratégicas, assim como eles fizeram na Venezuela, de entrar lá e pegar o ditador, pode acontecer aqui no Brasil, de eles conseguirem se infiltrar e pegar nas fronteiras, na região de fronteira, e conseguir capturar alguns bandidos, né? Mas eles vão focar principalmente, eles vão ser mais estratégicos, não vão necessariamente usar forças militares. Eles vão tentar bloquear recursos bancários, né? Eles vão seguir o dinheiro, o caminho do dinheiro, o follow the money, né? Follow the money. Então, eles vão tentar secar essas organizações, né? Tirar os recursos financeiros deles, vão bloquear, vão tentar prender, dialogando aqui no Brasil, né? Internamente. Eles estão, inclusive, aguardando a visita do Luizinho lá nos Estados Unidos, que está com medo de ir, porque vai apanhar muito. Você viu o que aconteceu essa semana? O Trump reuniu, se eu não me engano, 17 líderes regionais importantes que defendem essa mesma agenda, inclusive fazem fronteiras com o Brasil, então eles vão ajudar os americanos a se aproximar das fronteiras brasileiras, vão dar apoio logístico, mas não vai chegar no nível de bombardeios. E aí o que a gente viu, por exemplo, esses 17 líderes, né, e o Trump está fazendo isso estrategicamente, está mostrando força, está isolando o governo brasileiro, que está em conluio com os criminosos, né, com os corruptos, né, e então vai fazer esse isolamento sem bombardeio, vai conseguir derrubar essas organizações, elas vão ficar neutralizadas, vão ficar isoladas, né? Inclusive eles podem fazer o que fizeram na Venezuela, de bloquear os navios. Eles podem fazer isso, mas eu acho que um ataque direto dentro do território brasileiro eu não vejo acontecendo, porque causaria um impacto muito grande. E como o governo americano tem paciência, eles trabalham estrategicamente, a gente sabe que o governo vai mudar no início do próximo ano. Então, em outubro, as eleições de outubro, você vai ter um governo mais favorável. Então, dá para esperar até lá, para fazer isso de forma mais dialogada. Exatamente o que eu estava pensando aqui. Me parece que o Trump subir nesse momento o tom contra essas organizações gera muito mais um efeito dissuasivo e com consequências eleitorais. É exatamente isso que o Trump está mirando. Olha como essa simples declaração dos Estados Unidos jogou o Lula numa verdadeira encruzilhada, mostrando para o povo brasileiro de que lado realmente ele está. Porque um presidente que na hora crucial, em vez... Diga. Só para dizer como você está correto nisso, é o exemplo da Magnitsky. A Magnitsky foi tirada exatamente por isso, porque ela estava tendo um efeito reverso. Né? A popularidade do governo e as sanções, de modo geral, estavam causando um efeito reverso. Então, é o que o governo americano vai fazer, porque um governo nas cordas, como está o governo brasileiro, ele vai dar uma de vítima. E isso faz ele crescer internamente, falar de soberania, por isso que eles forçam a narrativa da soberania. Porque você cria um inimigo externo, é uma estratégia política. Você cria um inimigo externo e aquilo faz com que você cresça internamente, especialmente quando você está numa situação difícil, você precisa desviar a atenção para um inimigo externo em comum. Né? Então, você está corretíssimo. Né? Ele está usando uma estratégia de dissuasão, né? E vai funcionar muito bem. Então,
correto. Só para confirmar isso, você realmente faz sentido o que você está falando. Pois é, e é um prejuízo eleitoral para o Lula muito grande, diante daquilo que a gente falava, que a segurança pública é, assim, o item número 1 de preocupação do eleitorado brasileiro. E quando o Lula se coloca para proteger as organizações criminosas, isso fica visível para a sociedade. Poxa, esse cara não se preocupa com o cidadão, com o trabalhador, com a pessoa de bem, ele se preocupa é com o bandido. E quem é que historicamente Exatamente. está nessa luta por aumentar, por exemplo, as penalidades para quem é criminoso, liberar a posse, porte de arma para o cidadão de bem se defender? Quem é que milita pela redução da maioridade penal para bandidos? Pois É é, o Bolsonaro, é o Flávio, é a direita. exatamente. E nitidamente a sociedade percebe isso sem muito esforço. Isso é visível, é patente, nu aos olhos da população. Então eu vejo como uma grande jogada do presidente Trump. Realmente a gente não precisa ficar com medo nesse momento de bombardeios dentro do Brasil. E a gente sabe Ah, que o Lula está em contagem regressiva. Minimamente esse cara não vai ser eleito. Eu já vejo na imprensa se ventilando a possibilidade dele desistir da candidatura. Inclusive, a última pesquisa, que foi da Folha de São Paulo, né? Datafolha, já trouxe, hum, inclusive, um teste com o Haddad substituindo o Lula. Isso não é à toa. O cara está fazendo um teste, já um ensaio, para a possibilidade dele desistir lá na frente. E eu vi, sim, inclusive, um especialista sendo entrevistado no jornal UOL, onde ele dizia a mesma coisa. Lula tem uma grande bomba que pode estourar no colo dele a qualquer momento, que é a bomba chamada Lulinha. A quebra do sigilo do Lulinha pode descobrir muita coisa que pode ensejar a prisão dele, e descobertos esses podres do Lulinha, isso explode literalmente na cabeça do Lula. E o cara que já vem capengando com um governo que não consegue emplacar, batendo num teto eleitoral, a tendência é que mais um escândalo de corrupção desse no colo do Lula acabe de vez com qualquer chance dele ser reeleito. Já vi também, professor, uma matéria no jornal o Globo dizendo que o Lula é favorito para perder a eleição. O favoritismo sim. nesse momento está com Fato. Flávio Bolsonaro. E, visivelmente, um cara que é prepotente como o Lula não vai querer encerrar a sua biografia perdendo uma eleição para o seu maior adversário. Ou melhor, nem para o seu maior adversário, para o filho do seu maior adversário, que seria ainda uma vergonha maior. Acredito que no Sim, final, ali na reta final, ele vai jogar o Haddad para substituir ele e passar essa vergonha, para ele não encerrar a carreira dele dessa maneira vexatória, né? Entrando isso para a biografia dele. exatamente. Poxa, o cara que se achava o tal perdeu a eleição para o filho do Bolsonaro. Como é que pode? Eu creio que essa eleição, se nada acontecer de diferente, né? Uma bomba, de repente alguma coisa pode acontecer. Dizem que política é igual nuvem de chuva, né? De repente o céu está aberto, aí vem uma nuvem e modifica tudo. É, Mas se seguir do jeito que está, eu acredito que o Flávio está com um pé e uma mão na faixa da presidência da República. eu acredito muito nisso, né, Joel? E, assim, é, você falou do Lulinha aí, né? Só para voltar um pouco. O Ronaldinho dos negócios, né? Campeões, né? Os grandes campeões. O Ronaldinho dos negócios, o Lulinha. Tal pai, tal filho, né? Então, tá ficando um herdeiro muito parecido, né, com o pai. Puxou para o pai. Joel, a situação do Lula é muito complexa. Além do problema da idade, uma coisa muito parecida, pode acontecer no Brasil algo muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos com o Biden, né? Que Exatamente. não conseguiu. Muito parecido, ele está ficando meio gaga, está desesperado. Joel, eu só para dar um exemplo como a idade afeta a gente. Afeta principalmente a parte física, né? Eu gostava de jogar futebol, eu era mais jovem, e sempre gostei de jogar futebol. Nunca fui craque, tal, bom jogador, mas era um peladeiro ali e tal. Eu sempre gostei de jogar futebol. Não faz muito tempo, uns colegas, professores, me chamaram, vamos jogar futebol ali. E eu fui, com os colegas e tal, e alguns alunos nossos, meninos mais jovens também. Tinha pessoas lá de 40, 50 anos, mas tinha uns meninos lá de 20, inclusive ex-alunos nossos. E na minha cabeça,
eu consigo fazer algumas jogadas. Só que quando eu tentei lá uma bicicleta, que eu já tinha feito várias vezes no passado, o cérebro diz, vai, faz a bicicleta, momento perfeito, a bola tá tudo perfeito ali, vai, pode ir que vai dar certo. Eu fui. Cara, o cérebro disse vai, o corpo não respondeu. Ou seja, tem hora que não bate, não faz sentido, e o Lula está mais ou menos assim. Ele não aguenta mais uma eleição. Ele não aguenta mais os debates, e destruída, e a corrupção. É um governo, é um lamaçal de corrupção, é um esgoto ambulante, é uma vergonha, é um desastre, tanto dentro do país como fora. É um anão diplomático, como a gente costuma dizer. Então, assim, é um desastre, não faz sentido o povo brasileiro colocar uma pessoa como essa para liderar uma nação tão rica como o Brasil, tão, né, com um potencial absurdo de recursos naturais, tão abençoada por Deus, em termos, né, de ter tantos recursos naturais, uma nação que tem um potencial para ser uma das nações mais poderosas do planeta, mais ricas, mais prósperas. E não é por causa do tipo de liderança que tomou de conta do país, uma organização criminosa que tomou o país de assalto. Então não faz sentido o povo brasileiro continuar fazendo isso. Nós precisamos nos livrar desses corruptos que estão aí em todos os níveis, né? Então, assim, com relação a esse governo, Joel, é mais ou menos isso. Agora eu queria falar uma coisinha sobre ainda essa questão do terrorismo e tal, e dos grupos e tal, como isso afeta as eleições, e a ameaça que esse pessoal é para a sociedade brasileira, né, e como eu e você, a gente se sente. Uma das coisas que a gente aprende quando a gente vai estudar política, especialmente relações internacionais, Joel, uma das primeiras coisas que a gente aprende é sobre o uso das armas. Para que servem as armas? E muita gente, eu costumo perguntar isso para as pessoas, é uma das coisas que eu gosto de perguntar para as pessoas. Porque quando você pergunta para que servem as armas, a maioria das pessoas dizem, é para matar. Não, totalmente equivocados. É o contrário. A arma é para defesa pessoal e defesa de uma nação. As armas, sim, defendem a soberania de um país. As armas têm uma função de dissuasão, como você colocou mais cedo também, né? Dissuadir. Então, quando você está armado, cidadão de bem, né, que não tem nenhum problema mental, psicológico, ele está armado, o bandido não o ataca. Eu vi várias vezes acontecer, né? Eu lembro, minha namorada uma vez estava na parada de ônibus, tinha uns 20 colegas dela, tinha saído do trabalho, jovens, estava no trabalho, já faz um tempo isso, estava na parada de ônibus, tinha umas 20 pessoas, ela falou, olha, passaram 2 caras numa moto e arrastaram os 20 celulares de todo mundo que estava lá. Pegaram os 20 celulares e foram embora na boa, não deu em nada, todo mundo perdeu, mané, né? E eles foram embora, ficaram livres, leves e soltos, e foram tomar aquela cervejinha que o chefe deles falou que eles deveriam tomar. Então, assim, já pensou se naquele grupo de 20 pessoas tivesse um cidadão armado? Se eles pensassem, porque os caras só vão, Joel, porque o crime compensa. Se as leis fossem rígidas, duras, se houvesse um risco à própria vida deles, eles não fariam, não colocariam suas vidas em risco, não compensariam o crime. Então, assim, só precisava ter um cidadão armado ali para dissuadir, para aqueles caras pensarem 2 vezes, não vamos lá não, vai dar problema. Né? Então, assim, só reforçar a importância da função das armas. Isso vale para o cidadão comum, individualmente, e vale para uma sociedade como um todo, como uma nação, um país. As armas têm essa função de defesa, de proteger, não é de matar. Inclusive, professor, ironicamente, o Lula e a esquerda, que são contra as armas, né? São desarmamentistas. Do nada, Lula apareceu esses 2 dias defendendo uma corrida armamentista para o Brasil. O cara que é contra as armas agora quer que o Brasil se arme até os dentes. O que está acontecendo? Eu acho que Lula literalmente está em pânico. Ele está com muito medo de que possa acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com Nicolás Maduro. Porque Nicolás Maduro foi preso
Exatamente por ser acusado de liderar um cartel de narcotráfico internacional, prejudicando os Estados Unidos, colocando em risco a soberania americana. Quando o Trump declarar o PCC e o CV também como organizações narcoterroristas que ameaçam a soberania dos Estados Unidos, o que impede o Trump de fazer também uma operação de busca e apreensão contra o líder desse cartel de narcotráfico, uma vez que o Lula se colocou como líder, como defensor dessa turma? Eu acho que o Lula ele fez a leitura correta. Poxa, se o Trump pegou Maduro, ele também pode me pegar. Faz sentido ou não faz, professor? Joel, pois é, Joel, eu estava refletindo sobre isso antes mesmo de você tocar no assunto. Hoje à tarde eu estava refletindo sobre esse assunto, né? Com essa questão aí de declarar as organizações criminosas brasileiras como narcoterroristas e tal. Eu tinha refletido um pouquinho sobre isso. E aquilo que eu te falei, né? Quando você, né, bate lá, acende a luz em um ambiente cheio de ratos, eles entram em desespero. Porque eles sabem que eles estão todos, pegou todo mundo com a boca na botija, né? Tava todo mundo fazendo coisa errada. E hoje o Trump sabe disso, o governo americano sabe disso, e os próprios corruptos brasileiros sabem que está todo mundo com a mão, né, na botija aí, com a boca, foram pegos com a boca na botija. Então, assim, e aí você tem um agravante. Todo mundo sabe que através do Fórum de São Paulo, quem era o chefe do Fórum de São Paulo, quem organizou e tudo e tal. E aqueles líderes todos do Fórum de São Paulo, a maioria deles ou morreram, adoeceram, morreram, ficaram velhos, ou foram presos. O Maduro está preso, né? Foi capturado, está preso nos Estados Unidos. Falta o podre do Brasil, né? Então, assim, é claro que ele tem medo do que pode acontecer. Por isso que ele defendeu o Maduro antes do Maduro ser capturado, porque havia um risco muito grande de uma delação. O Maduro pode olhar para o lado e pensar, para aí, eu vou ficar aqui preso para o resto da vida, acabou, morri, eu estou só vegetando agora porque eu não tenho mais vida, estou preso e tal. Cara, se eu puder reduzir isso, ganhar alguns anos de vida, de liberdade, levando uns cúmplices que estavam envolvidos, inclusive mais velhos do que eu, que me botaram nesse negócio, né? Os líderes, realmente. E tem o Carvajal também, né? Então, esse pessoal pode fazer uma delação nos Estados Unidos e entregar o Luizinho, né? Então, assim, realmente ele tem um risco grande. Agora, quando você vê ele falar das armas, o Brasil nunca teve vocação para as armas. E quem protege o Brasil? Os Estados Unidos. Existe um compromisso do governo americano, por isso que a gente assinou um pacto de não proliferação de armas, mas que a gente tem o apoio, a defesa, né? Se algum país aí atacar o Brasil, um país europeu ou asiático, os Estados Unidos têm uma obrigação de nos defender. Isso é fato. Só que, com o governo que nós temos, né, os Estados Unidos não vai meio que fazer vista grossa. Então, assim, por que é que eles estão falando, esse governo está falando em armas? Ele já está em desespero, ele viu o que aconteceu no Irã, ele viu o que aconteceu, os amigos dele, inclusive tem um trabalho, uns vídeos, até que assisti, da Maria Voss, se eu não me engano, ela está fazendo uns vídeos bacanas, contando a história do Lula e dos amigos dele, né? E ela levantou uns dados muito interessantes, que de 43 amigos, se eu não me engano, que ele tinha, ditadores, né? Gente do mal, só restam 8. Alguns morreram de idade, doenças, outros foram capturados e mortos, o povo tomou o poder de volta, né? E por aí vai. Então só tem 8, são alguns aí pouquíssimos. Mas assim, ele está muito isolado, não tem mais amigos, os amigos já se foram. Então o cara está em desespero. É como, você sabe, às vezes você tem um animal que é dócil, um cachorro, um gato, mas você pega ele e bota num canto, ameaçado ali, que ele... você vê como é que ele reage. Ele entra em desespero e ele te ataca de volta para se defender, não é isso? É a mesma coisa que o Lula está fazendo hoje. Ele está isolado, ele está num canto, todos os amigos dele já se foram, ele não tem amigos com países decentes, com democracias, né? Os ditadores, amigos, todos estão
indo embora, estão se acabando, né, em todas as partes do mundo. Então ele está isolado, está sozinho e está entrando em desespero. Então ele vai falar um monte de besteira até outubro, vai perder a eleição, muito provavelmente não se candidate justamente porque ele já sabe disso, que ele não vai conseguir ir até o final, então provavelmente ele use aí o poste mais uma vez. O que eu prestei atenção na fala do Lula, eu prestei atenção também nessa fala do Lula, quando ele falava da necessidade do Brasil se armar para se defender, ele disse assim, olha, se alguém nos atacar, ninguém vem nos defender. Uhum. Eu achei isso muito sintomático, porque especulava-se que, como na Venezuela haviam mercenários cubanos, como haviam mercenários da milícia de Putin, da Rússia, então a esquerda confiava que na hora que o bicho pegasse, a Rússia, a China, a Cuba, todo mundo iria sair para brigar pelo Nicolás Maduro. Pois é. Trump veio em 45 segundos, conseguiu capturá-lo. Não teve um cubano que reagiu, não teve Rússia, não teve China, ninguém saiu em defesa do Maduro. A mesma coisa se pensava em relação ao Irã. Não se os Estados Unidos atacaram o Irã, a Rússia vem em cima, a China vem em cima, não foi ninguém defender eles. Nem mesmo os países árabes, islâmicos, se dispõem a ajudar o Irã. Lá, o cara da Síria também, quando teve a revolução lá, o cara, eu esqueci o nome dele, acho que é Bashar al-Assad, né? Ele saiu fugido para não morrer e foi se esconder na Rússia, mas o Putin não mandou tropa nenhuma para ajudar ele lá. O Lula já viu, quando o bicho pega pro lado, não tem China, não tem Rússia, não tem ninguém que vai se meter na briga dele. Ele está se sentindo como um rato realmente acuado, professor. Essa aqui é a verdade. Sim. Joel, e ainda tem mais, olha, você deve ter visto as últimas notícias do que está acontecendo em Cuba. Houve a crise dos mísseis em Cuba, né, durante a Guerra Fria, né? E a Cuba chegou a ser uma ameaça com o apoio da Rússia, uma ameaça aos Estados Unidos. Eles tiveram que recuar, né, o governo americano, porque se tivesse avançado, realmente poderia ter acontecido um desastre naquela época, né? A crise dos mísseis, que é o assunto, né? Mas hoje, Cuba está isolada, a Rússia não está mais ajudando, China não está ajudando, conseguindo, né? Como você colocou, não está ajudando mais ninguém. Eles têm já os problemas deles. E não tem ninguém no mundo, Joel, com a capacidade militar americana, cara. É uma distância, o pessoal, a gente chama isso de, em inglês, self-fulfilling prophecies, que é desejo. Você desejar que algo aconteça, algo que você quer que aconteça, você fica torcendo para aquilo acontecer e você perde noção da realidade. Então, assim, tem gente que fica torcendo, a China vai passar os Estados Unidos, vai superar e vai se tornar a maior potência. Cara, olha, os Estados Unidos, a tecnologia que os Estados Unidos têm, o avanço, os valores, não tem ninguém perto, João. A capacidade, o Trump falou isso abertamente, ele disse, olha, nós temos capacidade, e o Lula se chateou com isso, ficou tirando onda, né? Foi falar até do Lampião, que ele tinha o Lampião aqui, que tem sangue de Lampião, que nós vamos resolver. Cara, os caras com a tecnologia que os Estados Unidos têm, entraram na Venezuela, não dispararam um tiro praticamente lá, pegaram, capturaram o bandido, entraram no coração, foram lá no Irã, entraram, né, mataram o ditador, né? E eles conseguem fazer isso com qualquer um, eles conseguiriam entrar no Brasil. Joel, tem uma coisa que eu fico sorrindo quando eu vejo as pessoas falar desses assuntos, porque assim, a gente sabe, são pessoas leigas, são pessoas que não entendem do assunto. Mas, Joel, eu até coloquei isso, eu falei naquele dia lá, que a gente estava naquele outro evento, né? Aquele último evento que a gente teve, aquela frase do Einstein, que também depois o Martin Luther King recitou também essa frase: o mundo é um lugar perigoso para se viver, não por causa dos maus, mas porque os bons veem as coisas acontecer, o mal acontecer e não reagem, não fazem nada e tal. Mas, Joel, eu fico assim, cara, eu sei, o poderio americano é tão grande, militar, os valores, eu sentei com esses caras,
Não estou falando que eu sentei com os líderes importantes, tal, mas assim, eu sentei com o povo, com alguns militares, gente que tinha ido para a guerra do Iraque, eu tenho alguns colegas, alguns que trabalhei com alguns que voltaram mutilados, sem perna, sem braço. Vi jovens ir para a guerra do Iraque, por exemplo, foi um momento que eu estava lá, de famílias assim importantes, porque lá não vai só pobre, não, miserável, gente que está passando fome, que quer ir para o exército para ganhar dinheiro, não. Tu é convocado e tu é obrigado a ir. Não importa se tu é milionário, não importa se tu é um profissional X e tal. Foi convocado, e é uma vai. honra, né, para o cidadão americano defender a sua pátria, né? É uma honra, Joel. Sabe, as pessoas respeitam o cidadão que dá a vida por seu país. Aqui no Brasil nós temos um monte de canalha querendo tirar a bandeira do país, botar uma bandeira vermelha, rapaz, que coisa absurda. A gente tem que ter orgulho da nossa bandeira, de quem nós somos. Os americanos têm isso, eles dão a vida para salvar a sua nação, eles têm valores. Aí aqui, cara, a gente não tem coesão social, a gente fica num projeto, nós estamos nessa polarização, apoiando, né, de um lado, uns vagabundos apoiando um monte de bandido, corrupto, ladrões, mas porque é seu ladrão de estimação. Né? Quando, na verdade, nós deveríamos construir um país, né? Nós pensarmos assim, que país nós queremos, que Brasil nós queremos para 4, para 40, para 400 anos, vamos construir isso aqui em cima de valores e tal, né? Estabelecer os valores, combate à corrupção, vamos diminuir o tamanho do Estado, esqueça esse negócio de ideologia comunista que não funciona em lugar nenhum, esse negócio foi testado no mundo inteiro e não funciona. Então, assim, eu estou falando isso, Joel, porque assim, cara, o poderio americano, a inteligência, os espiões, a capacidade de inteligência é um negócio de outro mundo. E agora com a inteligência artificial, com as tecnologias que eles têm, Joel, é um negócio absurdo. Enquanto nossos jovens, nosso povo aqui, você vê pessoas sem competência nenhuma, falando um monte de besteiras e tal, né? Cara, você não tem noção como esses caras não brincam em serviço. Os Estados Unidos, Israel, a Rússia, a China, vários países da Europa. Joel, enquanto nós estamos brincando aqui, passa 2 meses de carnaval, 2 meses de boi, né, aqui na nossa região. Enquanto a gente está preocupado com festas juninas, com carnaval, com essas festividades, com reduzir escala de trabalho, diminuir a carga horária, os caras estão viajando, estão desenvolvendo tecnologias, estão estudando. E a gente aqui de brincadeirinha, dançando TikTok, fazendo dancinha no TikTok. Nossos jovens não estão estudando, não estão desenvolvendo tecnologia. A nossa agência de inteligência é um fracasso. As nossas forças armadas um fracasso. Tudo sucateada. Nós estamos de brincadeira, Joel. Nós estamos de brincadeira enquanto os outros estão jogando o jogo de xadrez, como se diz, estão fazendo o jogo de adulto. Nós estamos de brincadeira no Brasil, liderados por umas pessoas irresponsáveis, corruptas. Aquele negócio, Joel, você lembra, né? Tem uma frase bacana que eu acho legal. Quando um porco toma o castelo, quando um porco toma o castelo, ele não vira rei. O castelo vira um chiqueiro. Infelizmente, é o que está acontecendo no Brasil. Infelizmente. Muito bem, professor, muito bem. Olha, mudando um pouco de assunto, mas ainda estendendo essa pauta aqui, eu acredito que o governo dos Estados Unidos tem um projeto para o Brasil pós-Lula, pós-PT e pós-esquerda. Prova disso é que o assessor especial do presidente Trump, em visita agora ao Brasil, pediu para fazer uma visita ao presidente Jair Messias Bolsonaro lá na prisão. Parece que o governo dos Estados Unidos ainda trata Jair Messias Bolsonaro com honras de um verdadeiro chefe de Estado. Veja que a primeira visita solicitada por esse representante do governo americano não foi para ser uma visita ao Lula, mas uma visita ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Defesa de Bolsonaro pede ao STF visita de assessor de Trump na prisão. Pedido cita viagem oficial ao Brasil e solicita autorização excepcional para encontro fora dos dias de visita. Bolsonaro, como se sabe, está preso por ordem ilegal de Alexandre de Moraes, onde cumpre pena injusta de 27 anos e 3 meses de prisão. Professor
Carlos Lyron, existe alguma questão aí que a gente possa discutir em relação ao fato desse representante direto do governo americano, por ordem de Trump, fazer uma visita ao Brasil e, em vez dele se reunir, em primeiro lugar, com o presidente, ele se reúne com o ex-presidente que está preso? Isso tem alguma simbologia do ponto de vista das relações internacionais? Tem sim, Joel, tem sim. Olha, primeiro, se você me permite, contextualizar aqui algumas coisas, eu vou me estender um pouquinho. Para primeiro falar da prisão do Bolsonaro. Então, vamos começar da prisão do Bolsonaro primeiro, né? Então, vamos lá. O que acontece no Brasil? As pessoas sempre me perguntam, professor, o que está acontecendo no Brasil? E eu costumo colocar dessa forma. O que está acontecendo no Brasil é o seguinte: a história, Joel, a gente estuda através de marcos históricos, períodos. Nós estamos vivendo um período pós-Segunda Guerra Mundial, né? Teve Guerra Fria e tal, agora pós-Guerra Fria, mas nós ainda estamos vivendo, o grande marco é o período Segunda Guerra Mundial. Esse período pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido em dois, polarizado. Rússia, orientação, ex-União Soviética, orientação socialista, Estados Unidos, orientação capitalista. Então, todo mundo teve que escolher um lado, o mundo inteiro. E aí nós tivemos Coreia do Norte, Coreia do Sul, alguns países entraram, se dividiram. No Brasil, poderíamos ter ficado Brasil do Norte, Brasil do Sul, nós decidimos, a população brasileira, a maioria, fazer uma intervenção militar em 64 para evitar a ditadura do proletariado, evitar o comunismo, a implantação do comunismo no Brasil. Mas não resolvemos o problema, nós só varremos o problema para debaixo do tapete, porque em 84, né, nós tivemos a redemocratização do país, né, a partir de 84. E olha quem voltou ao poder a partir daí. Os mesmos corruptos, os mesmos narcoterroristas que estavam querendo implantar a ditadura do proletariado, a ditadura comunista no Brasil. E é o mesmo povo que está no poder hoje. As mesmas raposas velhas de sempre, os mesmos narcos, né, de sempre. Então, assim, eu estou falando isso para você entender por que o Bolsonaro está preso. O Bolsonaro só está preso, ele não está preso porque cometeu crime. Ele só está preso porque foi uma pedra no meio do caminho desse sistema corrupto, desse conluio de bandidos, de várias organizações, e o Bolsonaro foi uma pedra no meio do caminho, começou a atrapalhar os esquemas. O Bolsonaro é só um preso político, não cometeu crime nenhum. Os criminosos estão soltos e prendendo os inocentes. Então, assim, não dá para falar que Bolsonaro tentou danificar a tornozeleira, não sei o quê, blá, blá, blá. Não adianta discutir isso, não faz sentido. Primeiro, você tem que voltar para a raiz do problema, a origem. O que acontece é que esse pessoal tomou o poder, aparelhou as instituições brasileiras, prende os inimigos políticos, os adversários políticos, e eles continuam roubando, estão no poder roubando. Beleza. Era só para a gente explicar por que o Bolsonaro está preso. Agora vamos lá. Por que o Bolsonaro não está na presidência hoje? Não é o presidente do Brasil. Vamos lá. O que aconteceu durante o governo Biden? Nos anos que antecederam a eleição de 22. Aconteceu naquele período da pandemia, 2021 até 2022. O que aconteceu? Tem uma organização nos Estados Unidos, que eu estudei essa organização, inclusive, chamada USAID. USAID. É uma organização de soft power americana. Ao invés de você soltar bombas, você vai lá e dá um dinheirinho para a mídia, para algumas ONGs e tal, e você faz a soft power. É a política leve, macia, do diálogo, da diplomacia. E você cria narrativas, compra a mídia e tal, e você consegue implantar suas políticas, né? Aquilo que você quer fazer. Foi o que aconteceu no Brasil, né, na eleição de 22. Inclusive com o envolvimento do PSTF. Então, vamos lá. No ano de 2021, 22, por ali, eu não lembro as datas exatas, o que aconteceu? Vieram dos Estados Unidos, do governo Biden, para o Brasil, foram enviados o secretário de Defesa, Lloyd Austin, né?
veio para o Brasil, conversou aqui com várias autoridades, né? Alguns congressistas, pessoal das Forças Armadas, pessoal do STF, por aí vai. Depois veio o diretor da CIA, Bill Burns, William Burns, né? E aí Bill é o apelido, Bill Burns. Também veio e fez uma visita aqui ao Brasil. Conversaram também com várias pessoas, alguns, né, chefes de Estado, pessoal das Forças Armadas e tal, pessoal da inteligência. Depois veio o conselheiro de segurança nacional do governo Biden, Jake Sullivan, foi enviado para o Brasil. E, finalmente, veio a Victoria Nuland, que é uma diplomata americana e tal, muito influente, e esse pessoal todo meio que esquerdista. Meio não, esquerdistas. Esse pessoal influenciou a eleição de 22. Nem estão discutindo aquele negócio das caixas mágicas, não vou entrar nisso. O problema foi no processo, a eleição foi manipulada, foi influenciada em todo o processo. Esse pessoal deu um aval para quem estava no poder, porque o poder não é ser presidente. O Bolsonaro era presidente, mas não tinha o poder de fato. Porque o poder está nas instituições, e as instituições brasileiras estão todas aparelhadas pela esquerda, né? Todas, o judiciário, executivo, legislativo, tudo, escolas, tudo está aparelhado. Então, a mídia, esse pessoal veio e disse, assim, eu vou resumir, praticamente disse assim, olha, não mexam com o governo, com Lula, né? Nós vamos ganhar a eleição, o STF vai fazer, o TSE vai fazer assim assado, o Bolsonaro vai cair, vocês não se metam, falou para as Forças Armadas praticamente isso, ó, vocês aí fiquem pianinhos, viu? Não se metam, eles ficaram de braços cruzados lá, não ajudaram o governo, né, Bolsonaro, justamente por causa desse pessoal. Teve a influência da USAID, tiveram esses vários líderes do governo americano, esses vários representantes que vieram, e em conluio com a mídia brasileira, com aquelas fact-checks, né, aquelas Sleeping Giants e várias outras que estavam verificando aquele negócio das fake news, e tudo que saía da direita era problema, era errado, era fake news, né, era crime, atos antidemocráticos, e é importante que você entenda o que é ato antidemocrático para essa turma. Ato antidemocrático, toda vez que eles falarem em atos antidemocráticos, o que é que eles estão falando? Atos contra o comunismo. Democracia para eles é o comunismo. Então, quando um esquerdista fala ato antidemocrático, entenda, ele está dizendo ato anticomunista. É uma linguagem interna. Agora, o povo comum, o cidadão comum sabe disso e pensa que é democracia, como eu e você acreditamos. Então, assim, Joel, para fechar, o que aconteceu naquele período, sinto muito. Vai acontecer agora, o chicote mudou de mão. Então, assim, quem é o líder legítimo no Brasil? É o Bolsonaro, que é realmente a vítima. Os bandidos prenderam um cidadão de bem, né? Então, e não só ele, mas vários outros patriotas, né, pessoas da direita estão presos, enquanto os bandidos, os verdadeiros bandidos corruptos, estão aí assinando contratos milionários com outros corruptos, né? Então, essa é a verdade. Então, assim, é uma visita bem-vinda, é importante, e isso sinaliza o que vai acontecer a partir do próximo ano, Joel. Então, nós vamos ter um governo amigo, vai voltar a parceria Brasil-Estados Unidos, de prosperidade na região, e isso vai ser muito positivo. Então, eu estou muito otimista com o futuro. Nós ainda vamos ter problemas até o final do ano, mas 27 vai ser um ano de progresso para o Brasil e para o mundo. Professor Carlos Lyron, enquanto nós estávamos aqui conversando, acaba de sair, olha aqui a notícia. Preste atenção aqui, ó, nessa break news. Moraes autoriza visita de assessor de Trump a Bolsonaro. Diríamos que o Xandão amarelou. Ele não teve coragem nesse momento de se contrapor ao Trump. Olha, me surpreende, porque o Alexandre de Moraes, nesse caso, tinha tudo para ele negar essa visita, uma vez que é fora ali dos dias que ele determinou para que o Bolsonaro receba visita. Moraes está com medo do governo americano?
Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a visita de Darian, eu acho que é Beer, né? Me perdoe, professor, porque eu praticamente não sei nada de inglês. Assessor dos Estados Unidos para políticas ligadas ao Brasil, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi proferida nesta terça-feira, 10/3, agora já à noite, né? A previsão é de que o encontro entre Bolsonaro e Biri aconteça no próximo dia 18 de março, na Papudinha, onde o ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão. A visita deverá ocorrer, conforme estipulado por Moraes, entre 8 horas e 10 horas da manhã. O ministro do STF permitiu também que o intérprete acompanhe o encontro com o objetivo de traduzir as falas do enviado a Bolsonaro, que não sabe falar inglês. A defesa do ex-presidente havia pedido ao STF que a visita ocorresse no dia 16 ou 17 de março, mas, no entanto, Moraes expôs na decisão não há previsão legal ou excepcional para realizar alterações específicas de dia de visitação para segunda, dia 16/3. Surpresa, né, professor? Parece que já se vislumbra aí uma nova postura do Alexandre de Moraes, inclusive o Alexandre de Moraes, o mesmo que arquivou no dia de hoje aquela investigação contra o Elon Musk por suposta tentativa de interferência justamente nos processos dos atos antidemocráticos. O que está acontecendo? Alexandre de Moraes está sucumbindo diante da pressão internacional? Joel, o rei está nu. Foi pego de calças curtas, sem moral nenhum. Que moral, Joel? Esse pessoal tem, essa turma tem, para prender alguém, né? Que honra. Essas pessoas, com todo respeito, com toda modéstia, falo como cidadão. Que honra esses caras têm. Quando a gente olha para um juiz, um ministro da Suprema Corte, Joel, é para a gente ter orgulho, admirar, é para ser uma reserva moral. Olha quem são essas pessoas, Joel. Olha o exemplo que nós temos, olha a vergonha. Como é que nossos jovens olham para essas pessoas? Né? Como é que nós, cidadãos, pais, né, de família, professores, né, que inspira os jovens, né, eu, você e outros, a gente inspira esses jovens, a gente conversa com nossos jovens, a gente fala de valores, fala de fazer o correto, de ter integridade, dignidade. Que integridade esses caras têm, que dignidade, que honra. Não tem nenhum, os caras envolvidos até o talo nos escândalos de corrupção, quando, na verdade, né, eles deveriam ser um exemplo. Então, assim, o rei está nu, Joel. Não tem moral nenhuma para dizer nada, para julgar ninguém. Tudo o que ele falou, por exemplo, acusando os patriotas do 8 de janeiro, né, daquela trama que eles mesmos montaram. Inclusive, tem um cidadão aí que escondeu as câmeras. Joel. É uma vergonha fazer aquilo. Que moral essa turma tem, essas pessoas têm, corruptos envolvidos até o talo nos escândalos de corrupção, protegendo bandidos. Que moral eles têm para prender senhorinhas, mulheres, idosos, religiosos, cristãos, evangélicos, muitos, com bíblias na mão, protestando pacificamente. Olha os caras, olha as pessoas que estão querendo, né, que prenderam esses cidadãos. Os caras estão nus, foram pegos de calça curta, envolvidos até o talo. Então, Joel, só para dizer que não tem para onde correr. Eles foram pegos, Joel. É questão de tempo agora. É questão de tempo para esse pessoal ir parar atrás das grades, Joel. Os verdadeiros bandidos, os verdadeiros corruptos. Anote o que eu estou falando. É questão de tempo. Joel, eu costumo dizer, já falei isso várias vezes, como a gente estuda esses assuntos, a gente consegue ver umas coisas que o cidadão comum não vê.
o projeto da esquerda brasileira só é um, Joel: implantar o comunismo, ficar no poder para sempre. E eles iam fazer isso. Se não fosse o Trump, Joel, nós só teríamos 3 saídas do Brasil: por ar, por terra e por água, por mar. Era a implantação do comunismo. Olha, se não fosse o Trump, Maduro continuaria no poder para sempre. O cara do Irã, os ayatolás iam ficar lá para sempre. A Rússia ia continuar crescendo, se desenvolvendo militarmente. China também comprando o mundo inteiro, ocupando todos os canais de logística, comprar nossas terras, pegar de graça nossas terras raras, nossos minérios. Cuba ia continuar sendo Cuba por muito tempo. Ou seja, todos esses ditadores, todas essas ditaduras iam continuar. Então, o Trump é como se fosse um enviado por Deus para salvar a humanidade nesse momento, para botar moral no mundo. Então, os ventos estão soprando a favor, né? São ventos bons, positivos. E depois do Trump, tem um sinal bom nos Estados Unidos, porque o próximo presidente americano, muito provavelmente, ou será o J.D. Vance, que é o vice, também é linha dura, é um cara correto, muito experiente, vem também das Forças Armadas, experientíssimo, ou o próprio Marco Rubio, que também é linha dura, é uma pessoa de caráter, de dignidade. E o mundo precisa desse tipo de liderança, Joel. O mundo é um lugar perigoso. Se não tiver ordem, regra, norma, é como na nossa casa. O mal avança, né? Você perde a moral, o respeito, e aí tudo vai, é decadência, tudo fala e vai à falência. Então, assim, não tinha como negar. Inclusive, tem risco do próprio AM ser preso nos Estados Unidos e ir para uma lista da Interpol. Essa coisa da Magnitsky foi retirada temporariamente, ela vai voltar. Ela vai voltar. E esses cidadãos aí que cometeram crimes contra os direitos humanos, perseguiram políticos brasileiros, adversários políticos, Joel, esse pessoal vai parar na cadeia. Nós vamos ver isso, não falta muito. Vão ser presos, eles estão nus, tudo vai vir à tona. Não tem moral nenhum para negar nada. Então, assim, já sabe disso, Joel, já está entregando os pontos. É só questão de tempo. Entendeu? Olha aqui, professor, para comprovar o que o senhor está dizendo, olha a matéria que saiu agora no Poder 360. Olha aqui. Alexandre de Moraes, Daniel Vorcaro, o mafioso Daniel Vorcaro, e Andrei Rodrigues, o diretor nacional da Polícia Federal do Lula, fizeram degustação de uísque juntos em Londres. Olha como é que está a nossa república. O ministro do Supremo Tribunal Federal, diretor da Polícia Federal e o maior mafioso do Brasil, que agora é o Vorcaro, estavam fazendo festinha, se divertindo juntos, degustando uísque no valor de 640 mil reais? Não, 640 mil dólares. Professor, me diga, tem cabimento? É republicano ministro do Supremo Tribunal Federal se reunir com um bandido da natureza do Vorcaro? E o diretor da Polícia Federal, que é quem tem a incumbência de investigar os crimes cometidos por essa gente. Ou seja, tá todo mundo com a boca na botija. Realmente perderam completamente. Professor, no meu ponto de vista, você que conhece lá fora outros países, me diga, se fosse no Japão, esse ministro ainda estaria no Supremo Tribunal Federal? Se fosse nos Estados Unidos, esse diretor da Polícia Federal ainda estaria à frente do FBI? Ou estaria na cadeia? Joel, olha, quando eu estava nos Estados Unidos, saiu uma notícia, mais ou menos esse horário à noite, de que
o esposo de uma ministra do governo do Canadá tinha sido pego numa blitz com maconha no carro. Marihuana, que eles chamam em inglês é marihuana, Maria Joana. É o apelido, é o nome de maconha em inglês. Marihuana, né? Aí, o marido de uma ministra, foi pego com maconha numa blitz no carro. De manhã ela estava demitida do governo. Talvez ela nem soubesse, quer dizer, não tem como não sentir a caatinga, né? O mau cheiro. Mas assim, impactou a esposa. No dia seguinte ela foi demitida. No Japão, Joel, quando você comete qualquer crime, ou você se mata, a única forma de você honrar a família não é só honrar os cidadãos, né? Quem você roubou, o dinheiro público e tal. Você precisa honrar a sua família, porque senão a família todinha paga pelo crime. A família toda, todo mundo vai olhar, aquela lá da família tal, é corrupto, bandido, roubou, a família toda vai pagar um preço absurdo. Você é excluído da sociedade. As pessoas não se juntam com aquela maçã podre. E aí, para você honrar a família, você tem que cometer suicídio. Você mesmo se mata. É a única forma de você honrar a tua própria família. Aquilo lá é para honrar a família, é honra. É para o crime não ser... Quando você assume sozinho o crime, paga pelo crime, aí tu deixa a tua família livre. Você diz, olha, minha família agora está livre. Ela está perdoada, eu assumo sozinho, eu pago pelo crime, eu errei, eu assumo isso, vou pagar, agora deixa minha família em paz. É assim que funciona no Japão. E assim é em muitos outros países do mundo, nos países decentes, Joel, não existe isso, essa corrupção dessa forma. A gente chama isso de promiscuidade, Joel. O que acontece no Brasil é uma promiscuidade. E vai além, é um conluio. Na verdade, é uma organização criminosa, já. A promiscuidade é você ir ali onde não deveria. Né? Mas eles já foram além, eles são realmente organizados. É o próprio crime organizado. É uma máfia. Exatamente, é uma máfia. Então, Joel, é muito triste, é uma vergonha, nós precisamos fazer uma limpa geral no Brasil. Esses caras são muito canalhas. Olha, Joel, roubando vinho de 600 mil dólares, não é? Que eles estavam degustando. 640 mil dólares. Dinheiro dos nossos velhinhos aposentados e pensionistas que não têm condição de comprar remédio, que vai no hospital público, ficam semanas sofrendo sem atendimento, Joel. Dinheiro roubado do SUS, dinheiro roubado da educação, dinheiro roubado da infraestrutura, do saneamento básico. Sabe? É um absurdo, são canalhas esses caras. Esses caras não são humanos. São os canalhas. Joel, em qualquer país decente, juízes nem dão entrevistas. Nem dão entrevista. Ainda mais sentar em mesas, participar de reuniões, de festinhas, com pessoas que são acusadas, com criminosos, né? Você não se mistura com essa gente. Um juiz, ele se isola, Joel, ele só fala nos autos. Ele é uma reserva moral, como eu falei mais cedo. É uma pessoa que você pode olhar e você vê a integridade, a dignidade. Você não vê eles ficarem ricos nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Você quer ficar rico? Joel, eu sou a favor de todo mundo ficar rico. Eu defendo o empreendedorismo, as liberdades econômicas, financeiras. Eu quero que as pessoas ganhem mais dinheiro. Agora é o seguinte, como é que você deve ganhar dinheiro? Desenvolva uma tecnologia, aprenda uma habilidade X, sei lá, jogar futebol. Não tenho nada contra o Neymar ganhar os milhões dele, o Cristiano Ronaldo, os caras do basquete, dos lutadores, enfim. Nada contra, tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, você empreender legalmente, desenvolver o Elon Musk, sou fã do cara, tá tudo bem. Desenvolver tecnologias avançadíssimas e tá ficando, né,
bilionário, tá tudo bem. Agora, Joel, você não pode querer ser funcionário público e ficar milionário com dinheiro público. Aí não dá. Você tem que entender, se você quer ser funcionário público, você tem que vir porque quer servir. Eu sou funcionário público, eu tenho noção. Eu fui sabendo quanto era o meu salário, e eu sabia que não passava daquilo, ia ter uns aumentozinhos, uns reajustezinhos, mas eu faço isso porque eu quero servir. Eu tenho vocação para isso. Hoje mesmo, vários alunos me perguntaram, eu fui apresentado hoje para umas turmas novas, alunos novos e os alunos. Aí eu contei um pouco da minha história, que tinha morado fora há muito tempo e tal, né, que eu podia ajudar eles com a minha experiência e tal, eu queria encorajá-los a estudar inglês, morar fora e tal, que isso era importante, que é bom e tal. E eles me perguntando, mas professor, por que que o senhor voltou para cá? Se eu tivesse tido a oportunidade de morar fora, eu nunca mais voltaria para o Brasil. Muita gente me pergunta, fala isso. Aí eu, não, calma. Eu voltei exatamente para isso. Eu estou aqui porque eu quero ajudar vocês a ter as mesmas oportunidades que eu tenho, que eu já tive e que eu continuo tendo. Então, assim, eu sou mais útil aqui. Eu estou tentando ajudar vocês. Ou seja, é altruísta o meu projeto, Joel. Eu quero ajudar. Por isso que eu sou funcionário público. Agora, se eu não estou preocupado com a sociedade, com as pessoas, se eu não quero ajudar, eu vou para o setor privado. Eu só quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, milionário. Aí tudo bem, eu desenvolvo uma tecnologia, eu presto um serviço no setor privado. Mas esses caras querem ficar milionários como funcionários públicos. É desumano, Joel. É desumano. É desumano, até porque eles são incompetentes na iniciativa privada, né? Igual o Dias Toffoli, fez não sei quantos concursos para juiz, não conseguiu passar, aí Pois é. adentrou por indicação no Supremo Tribunal Federal, é a oportunidade perfeita, né? Para se locupletar do erário público e ficar milionário. Correto. Porque, professor, olha, é só você fazer uma matemática simples. O salário do ministro do Supremo Tribunal Federal está lá em torno de uns 40 mil reais. Se ele for sobreviver desse salário, nunca que ele teria condição de ter um resort de 30 milhões de reais. Possível. Joel, e outra coisa, além disso aí, porque assim, eles não vivem só desse salário. Legalmente, tem coisas que são legais e são imorais. Tem coisas que são legais e imorais, né? E tem coisas que são imorais e não são, e não são legais, né? Também pode acontecer isso. Mas, enfim, olha, esses caras não recebem só esse salário dos 46 mil legalmente. Tem os penduricalhos. 46 mil é o salário deles, né? Sem os penduricalhos. É o base, ali, é o base, é o teto. Só que eles dobram isso aí com penduricalhos. Aí chega no final do ano, Joel. Rapaz, o judiciário brasileiro é um absurdo, Joel. Na Europa, o juiz vai para o trabalho de bicicleta, para economizar e não poluir o meio ambiente. Alguns dirigem seu próprio carro. Enquanto nós temos pessoas passando fome no Brasil, esses caras têm privilégios absurdos. Eles dobram esse salário só com penduricalhos. E aí, Joel, uma coisa absurda que eu fiquei sabendo. No final do ano, o presidente lá da corte, eles olham lá, e isso acontece não só a nível federal, na Suprema Corte, mas em todas as cortes, né? Em todos os níveis. Vão descendo, chegando nos estados. O dinheiro que vem, que foi alocado, quando chega no final do ano, se eles não tiverem gastado todo, e aí, claro, eles não vão gastar com coisas, com despesas obrigatórias. Se eles não tiverem gastado com despesas obrigatórias, adivinha o que eles fazem? Eles guardam esse dinheiro para o ano seguinte, eles devolvem para a União, ou o que é que eles fazem? Provavelmente eles fazem um rateio entre eles, né? Exatamente isso, Joel. Eles fazem um rateio entre eles e aí pagam lá mais privilégios, pagam hora extra, pagam não sei o quê, inventam um monte de justificativas para ficar com o dinheiro, e esses caras ganham milhões legalmente. É imoral.
é imoral as regras para a maioria dos funcionários públicos, especialmente com todo respeito do judiciário, né? Então, assim, é um absurdo. Você quer ganhar dinheiro, não tenho nada contra, vá empreender, vá para o setor privado, vá ganhar seu dinheiro honestamente. Mas quer ser funcionário público, entenda, você vai estar lá, você tem direito a um salário digno, a condições dignas de trabalho, mas vá sabendo que é porque você tem vocação, que é porque você quer prestar um serviço à sociedade, porque você quer servir. Por isso que é servidor público. Professor, mas agora parece que se acende uma luz no fundo do túnel e nós estamos vislumbrando já um lampejo de uma verdadeira limpeza que parece que vai acontecer, jogando muitos dessas frutas podres para fora da política e do judiciário brasileiro. E o que sinaliza isso, na minha opinião, é você ver a velha mídia, pessoal como, por exemplo, a turma da Globo, que até outrora protegia como se o Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo fossem deuses intocáveis. Olha só, aqui para você ter uma noção, a notícia que sai vinda da parte da própria Globo, Merval Pereira, né? Um dos principais jornalistas da Globo. Olha o que ele está dizendo aqui. Se nada acontecer agora, ministros podem sofrer impeachment. Ele já está vendo que essas eleições vão modificar radicalmente a composição do Senado, com uma tendência gigante para termos uma bancada de maioria absoluta, verdadeiramente de direita, com possibilidade não só de se eleger a presidência do Senado, mas também de se fazer a maioria, possibilitando votar impeachment de ministro do Supremo. Aqui o Vinícius Carrion diz até o seguinte: ministros sairão por vontade própria ou por impeachment. Se não for com um vergonhoso alcolumbre que tinha que cair, será na próxima composição do Senado. Mas isso seria um risco, já que as condições estão dadas agora, inclusive com uma imprensa milagrosamente fazendo jornalismo. Na primeira oportunidade, não se deixa para depois, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Se eu, na minha modesta opinião, se tiver a oportunidade de fazer o impeachment de um desses ministros agora, 1, 2, 3, sei lá, que se faça o quanto antes, porque já era para ter caído muito tempo atrás. Nós já estamos aqui, professor, com 1 hora e 17 minutos de live. A gente ainda tem aqui mais uma pauta para a gente rodar, então gostaria da sua opinião rapidamente acerca aí dessa possibilidade da gente ver agora uma mudança de rumos, com a possibilidade concreta de termos impeachment de ministro do Supremo, uma vez que a própria Globo está endossando essa ideia. Joel, olha, a mídia verdadeira, a mídia honesta, a mídia sincera, é essa aqui que nós estamos. Essa mídia aqui, a gente vai ver várias pessoas, né? É a mídia moderna. Eu não confio muito na velha mídia, Joel. Eu entendi, eu trabalhei já em jornal, Joel. Eu trabalhei num jornal e o diretor do jornal era tipo um pai para mim, né? Foi nos Estados Unidos. E eu aprendi uma coisa sobre a mídia que eu não sabia, né? Eu estagiei no jornal, depois fiquei trabalhando no jornal. Eu fiquei preocupado, eu trabalhava no departamento de distribuição dos jornais, circulação, que a gente chama. E foi no começo dos anos 2000, eu estava preocupado com o avanço da internet, com tudo indo online. E a gente precisava vender jornal físico, aquela entrega mesmo do jornal, que ainda é uma tradição americana, muita gente gosta ainda. Né? Você vê isso nos filmes e tal. E aí eu levantei esse questionamento, essa preocupação. Né? E como é que vai ficar o mercado do jornalismo? Porque agora está tudo indo online. Aí ele me falou uma coisa que eu não sabia. Carlos, fica tranquilo, vai dar tudo certo, está tudo bem. Nós não vendemos jornais. Nós vendemos propaganda. Propaganda. Quem banca o jornal é quem paga. Quem banca a mídia, essa mídia aí, que não é independente como nós aqui, é quem paga.
Então, eu desconfio do que eles propagam. Então, eu sempre fico, isso é antigo, já fico sempre com as orelhas em pé, como se diz, desconfiado do que eles estão fazendo, porque eles estão sempre servindo a uma agenda, Joel, né? Então, assim, a questão é o que vai acontecer, né? Daqui para frente, né? Então, eu tinha anotado aqui, achei. O que aconteceu? A saída do Barroso do STF não foi só por causa do medo da Magnitsky. Foi uma das razões. Mas a outra é estratégica, Joel. E essa mídia, ela serve a um poder X, ela serve à esquerda, ela serve ao Lula. Ele paga para isso. Então, o que ele quer fazer? Ele quer tirar os ministros que já estão lá, que já serviram, que já fizeram o seu papel, e ele quer colocar novos ministros, mais Mais jovens, que novos, vão né? ficar Com mais mais tempo. tempo de vida. Mais tempo, exatamente, isso aí é estratégico. Então, assim, o que eu defendo, e eu acho que a direita está começando a ver isso? O ideal é cozinhar o galo por um tempo. Segurar isso aí, é só sangrar, deixa os caras sangrar. Sangrar esse pessoal até outubro. Aí, a partir de outubro é que se pede o impeachment. É a partir de outubro. Daqui para lá, se a gente fizer, quem vai indicar? Que Congresso, que Senado vai indicar, né, vai aprovar, sabatinar esses ministros? Esse Congresso aí, que não é um Congresso honrado, com todo respeito. Né? Então, Joel, o que eu recomendo? Calma, paciência, vamos só sangrar, deixa o pessoal sangrar, porrada, porrada, mídias, mostrando os escândalos, mas aguardar o impeachment, deixar o impeachment para após outubro, para o novo presidente. Porque aí o novo presidente vai indicar. E aí, o novo presidente, Joel, vai poder indicar entre 3 a 6 ministros. Uns por idade já, que já vão se aposentar até 2030, 2032. Tem alguns aí que já vão se aposentar, os mais velhos. E aí, esses impeachment aí que vão rolar. Porque é certeza, não dá para ficar. Tem uns 2 aí, 3, eu diria, 3. Tem 3 lá, Joel, que não tem como ficar, cara. Não dá para, não deveriam ficar mais um segundo. Mas, infelizmente, sangrar, deixá-lo sangrar por um tempo e esperar até outubro. Vamos ter que ter paciência, porque senão a gente troca 6 por meia dúzia. Mas me parece que, se não der para segurar, me parece que eles mesmos vão usar a estratégia do Barroso de se aposentarem para poder abrir a vaga, para não permitir que o próximo presidente faça essas Sim. nomeações. No meu ponto de Sim. vista, eu acho que nós estamos aqui já no mês de março, praticamente, nós estamos aí nós estamos há 9 meses da virada do ano para vir o próximo governo. O impeachment, o processo dele dura pelo menos 6 meses, né? É o E para sangramento que eu você estou fazer, falando, é sangrando. sim, sim. E para você fazer uma nova indicação, leva todo um processo também para indicação, para publicação em diário oficial, para marcar a data da sabatina, etc, etc. Olha, o Bessias, acho que já faz mais de 4 meses que o Lula fez a indicação dele. Até o momento, não foi marcada a sabatina dele e, pelo visto, parece que vai ficar para a próxima, pro próximo mandato, pelo que eu estou vendo. E não Então, esquecendo, Joel, então, então, essa questão aí, eu acho que você, de repente, daqui a um mês, 2, 3, você jogar a votação lá no Senado, você joga a votação, aí você vai para o processo de aprovação. Se for aberto o processo de impeachment, isso vai se estender até o fim desse mandato. E aí a nomeação, a indicação já fica para o próximo presidente. Joel, não podemos esquecer de tão importante quanto o impeachment desses, né, que estão até o talo na corrupção, né, afogados, a mudança na presidência do Senado. Um absurdo, os presidentes das duas câmaras, mas especialmente do Senado, né, que nós tivemos nos últimos anos. Que vergonha. Certo, Não professor. é Então isso? vamos aqui para a nossa última pauta aqui rapidamente, porque as coisas parece que estão mudando literalmente no Brasil. Olha, Flávio Bolsonaro é convidado
como se já fosse um chefe de Estado no Brasil. Estou me referindo ao convite para a posse do novo presidente do Chile. Flávio Bolsonaro, convidado com todas as honras, confirmou a sua presença. Quando Lula ficou sabendo disso, Lula fugiu com tanto medo, assim como o diabo foge com medo da cruz. Aqui, olha, a informação de que o Lula desistiu de ir à posse do novo presidente do Chile, assim que soube da confirmação de que o Flávio Bolsonaro se faria presente também. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistiu na véspera de comparecer à posse do novo presidente do Chile, José Antônio Cast. Olha aqui, inclusive, a CNN trouxe a informação de que o desgoverno ainda tentou fazer com que o Chile desconvidasse o Flávio Bolsonaro. Só que não rolou. Não rolou. O Lula foi passado para trás. Entre Lula e Flávio, parece que Cast preferiu a presença do Flávio Bolsonaro. Vejamos aqui rapidamente a informação saindo na CNN. O governo Lula, de fato, tentou, inclusive, demover o Palácio de la Moneda, a sede, né, o governo chileno, desse convite a Flávio Bolsonaro. Tentou demover a equipe que organiza a posse de José Antônio Cast de convidar um senador da República Brasileira, mas que vai, provavelmente, né, mantido aqui todo o curso político traçado pelo PL e pela família Bolsonaro, Flávio Bolsonaro será candidato à presidência da República do Brasil em outubro deste ano. Matheus Teixeira, a sua apuração, muito boa tarde. Pois é, pelo visto, o Flávio já é tratado como um verdadeiro chefe de Estado. Está todo mundo, do ponto de vista lá de fora, vendo o Flávio Bolsonaro com um grande favoritismo, né? Inclusive, o Flávio reagiu a essa informação de que o Lula desistiu. A não presença do presidente Lula, tem muita gente dizendo que ele não veio. Aí. Como é que o senhor viu a não presença do presidente Lula? Tem muita gente dizendo que ele não veio. Aí, cadê? Deixa eu ver se esse vídeo aqui está incompleto. Fala pessoal, acabei de dar uma grande entrevista aqui na televisão TVN no Chile. E olha só, quando eu fui buscar o Wi-Fi, olha o que tem aqui no Chile já, galera. Bolsonaro 2026. La derecha por todo el mundo. Dale! Então tá aqui, professor. Flávio Bolsonaro já está no Chile e a gente vai vendo, né? Como é que as coisas estão mudando na América do Sul, né? A América do Sul, que até 2, 3 anos atrás praticamente era totalmente governada por presidentes de esquerda, agora me parece que restaram 2 ou 3, né? É aqui o Brasil, Colômbia e esqueci agora qual é o outro. Basicamente 3 países apenas, né? Bolívia, Colômbia, e Colômbia está mudando já, o Petro já recuou, já viu que os dias estão contados também. Joel, olha, tem forças naturais que não tem como a gente combater, né? São forças da natureza. Os ventos estão soprando a favor da direita. O mundo viu, se decepcionou, se frustrou com a esquerda, viu que era só promessas vazias. Prometem, prometem, prometem e mantêm o povo na miséria, não entregam resultados. Eles ganham as eleições com aquilo que eu falei, eu acho que no último encontro, a hierarquia de Maslow, baseado no fisiológico, nas necessidades básicas, deixando o povo na miséria, comprando votos, prometendo picanha e cervejinha gelada. Ao invés de realmente dar dignidade, qualidade de vida para as pessoas, né? Para que elas construam, sejam tudo o que elas queiram ser. Então, assim, a gente está vendo esses ventos soprando, não só na América Latina, mas na Europa também, né? E aqui, especialmente no caso da América Latina, soprando a favor da direita. O Flávio Bolsonaro, a gente não pode exagerar, claro, a gente tem que ter cuidado com a língua, às vezes, mas, assim, só falta diplomar. Está eleito, Joel. Todas as forças encaminham, né, mostram para essa direção. O Flávio é presidenciável. Está preparado.
dá orgulho, com todo respeito, ninguém é perfeito, tem defeitos, mas eu digo assim, quando você compara com a opção que nós temos à esquerda, esses bandidos corruptos, os mesmos corruptos que a gente conhece desde o início de 2000, desde dos anos 2000, os mesmos, não tem renovação, não tem juventude. São pessoas que querem destruir a família, que apoiam bandidos corruptos. Quando a gente olha para isso, é muito fácil escolher um lado, Joel. É muito fácil. E aí eu vou acrescentar um fator, Joel, que os marqueteiros políticos olham, que é a imagem do candidato. Você compara, já pensou Lula e Flávio Bolsonaro num debate, Flávio? Nós estamos falando aqui da geração Z, que já vai votar, dos jovens, que não viram o que aconteceu em 2003, assim, eram crianças, né? Uns ainda nem crianças ainda, mas enfim, eles não acompanhavam a política e só agora eles estão acordando para a política, estão começando a ver e só ver falar de escândalo de corrupção, apesar do pé de meia, né? Que eles estão sendo comprados com essas propagandas mentirosas. Quando você olha, Joel, para o presidente, aquele debate presidencial, Flávio Bolsonaro, parecendo 007, um artista de Hollywood, bem vestido, arrumado, cara bem alinhado. Jovem, né? Com energia. Jovem, força. energia com futuro. E tu compara com um rato rabugento, mal-humorado, Cachaceiro. corrupto, cachaceiro. Não tem, é muito fácil de escolher, João. E aí tu puxa o histórico, escândalos de corrupção, mentiroso, aqueles vídeos, o cara dizendo que tem orgulho de mentir, porque tem que mentir, porque o povo acredita mais numa mentira que aprendeu da mãe. Que a mãe já dizia que mentir tem que mentir, porque uma mentira, né, ela, sei lá, é mais fácil acreditar numa mentira do que numa verdade e tal. Cara, o que é isso? Que exemplo? Então, assim, Joel, a gente precisa passar o Brasil a limpo. O mundo está reconhecendo isso. O Flávio é presidenciável. Todo mundo já sabe disso. Ele já viaja, já visita os países com uma agenda praticamente de presidente, já está mostrando o futuro. É isso que nós precisamos, é olhar para frente, passar o Brasil a limpo, botar um ministro da economia que defenda o empreendedorismo, a liberdade econômica, financeira, fazer o Brasil crescer, se desenvolver, inspirar nossos jovens para estudar, desenvolver tecnologias, fazer parte da economia mundial. É isso que a gente precisa. E se livrar desses bandidos corruptos que atrasaram o Brasil por décadas. Flávio, presidente. Eu digo, professor, eu digo sempre aqui para os meus seguidores, pessoal que assiste as minhas lives aqui, eu digo sempre que eu tenho maior orgulho de ter votado em Jair Bolsonaro em 2018 e ter votado em 2022. Esse candidato ele foi, porque ainda existe essa possibilidade, votarei nele. Sim. Se não for candidato, votarei no Flávio. Sabe por quê, professor? Eu pergunto, qual desses outros políticos aí, esse pessoal do Centrão, esse pessoal da esquerda, qual deles, se fosse submetido a uma investigação minuciosa, um pente fino, quebrando todos os seus sigilos, quebrando o sigilo dos familiares e o sigilo dos ministros todos ao seu redor, qual deles suportaria, que eu digo assim, não se encontraria roubalheira no nome deles? Pois é. Você viu alguma notícia dizendo assim, não, o Bolsonaro, nós encontramos que ele roubou isso. Tentaram criar aquela história de joias, mas essa semana mesmo foi arquivado. Que presidente é esse que tem mais de 30 anos de carreira política? Você quebra, você vasculha tudo e você não encontra ele roubando R$1, nem ele e nem seus ministros. Exatamente. Pode dizer o que você quiser dizer do Bolsonaro. Ele tem seus defeitos? Tem. Ele errou um pouco na parte da comunicação? Errou. Mas perfeito só Jesus Cristo. Perfeito só Jesus Cristo. Se você colocar numa pendeira, não tem na história do Brasil um presidente que tenha governado com a honestidade de Jair Messias Bolsonaro. Quando eu olho para esse cara, acende em mim a esperança da gente ter nesse país ainda pelo menos assim 50% dos políticos sendo como o Bolsonaro.
Se um Bolsonaro já fez a grande diferença no Brasil, você imagina 100, 200, 300 Bolsonaros, que eu digo são prefeitos que governam com honestidade, governadores com honestidade, senadores. Imagine a diferença que vai se fazer nesse país. Bolsonaro se tornou um grande referencial, inspiração que vai ainda inspirar muita gente aí, geração após geração. O Bolsonaro fez escola, né, Joel? Deixou já muita, nesse pouco tempo de presidência, 4 anos, você viu tanto de líderes jovens que o Bolsonaro inspirou, né? Vários deputados federais, estaduais, claro, tiveram alguns oportunistas, vereadores, prefeitos, governadores, né? O próprio Tarcísio, que vem lá da Dilma, né? Ele entrou no governo, no tempo da Dilma e tudo, teve sua oportunidade, mas que realmente floresceu no tempo do Bolsonaro, e vários outros aí, ministros que ele deu oportunidade, que inspirou e que tem orgulho de ter trabalhado, né, com o governo Bolsonaro. Eu, por pouco, Joel, eu cheguei a pensar algumas vezes em trabalhar no governo Bolsonaro. Então, terminei não indo e tal, mas eu não ficaria surpreso, ou eu não, né, se eu receber um convite, né, para o futuro governo, muito provavelmente eu colaborarei como cidadão, servidor público, né, seria um prazer enorme poder ajudar o governo brasileiro. Foi uma das razões pelas quais eu voltei para o Brasil, quero servir o povo brasileiro, quero ajudar meu país a se desenvolver, e o caminho é com a direita, com o pessoal que, né, com essas novas lideranças, né, mas aquele pessoal da esquerda, por incrível que pareça, Joel, eu nunca votei nesse pessoal, nunca votei em candidatos da esquerda, desde criança, e eu vi o PT ser criado dentro da minha casa. Eu tenho irmãos petistas e tudo, eu vi sendo criado dentro da minha casa, né, fundado lá dentro. Mas eu nunca votei na esquerda, eu já era oposição naquela época a eles, eu já sabia que era uma fraude, que a maioria das pessoas que são alinhadas com a esquerda, Joel, tem um desvio de caráter. Com todo respeito, tem algumas pessoas ingênuas que são ludibriadas, enganadas porque elas são ingênuas, aí eles manipulam, mas a maioria tem um desvio mesmo de caráter. Porque uma pessoa que tem integridade, que tem dignidade, que é honesta, não tem como apoiar esse pessoal, Joel. Não tem como. É verdade. Então, assim, fechando, né? Essa questão da imagem é importante. Então, lá no debate Lula e Flávio, é muito fácil escolher um lado. E, professor, eu endosso o que você está dizendo bem aí. No eventual governo de Flávio Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, se ele disser assim, olha, eu preciso de ti para me ajudar aqui nesse local, eu estou disposto a ajudar. À disposição. Outro dia uma pessoa estava me perguntando, tu teria coragem de assumir uma pasta assim, assado, se tu recebesse um convite? Digo, rapaz, por que não? Se os esquerdistas que não têm preparo técnico, que não têm preparo moral, assumem pastas para gerenciar milhões e milhões de reais para roubar, por que um de nós, um cidadão de bem, de caráter, que não vai roubar, que é a primeira coisa mais importante, você que assume um cargo público é você não ser ladrão, não ser corrupto, e em segundo lugar você ter competência técnica para assumir uma pasta e trabalhar para promover o bem para a população. Então, o trabalho que nós estamos fazendo aqui, professor, eu considero que já é um trabalho importante, contribuindo, e se o presidente Bolsonaro disser assim, olha, eu quero você fazendo isso assim para ajudar o Brasil, nós estamos na missão, presidente. À disposição, servir ao país, servir a nossa população, tornar o Brasil e o mundo um lugar melhor, Joel. É isso que a gente veio fazer aqui. Eu costumo falar para meus alunos, Joel, tem 3 coisas que a gente veio fazer no mundo, 3 coisas que são fundamentais para todo ser humano. A primeira delas é estudar. A gente precisa estudar para fazer esses questionamentos, entender o que está acontecendo ao nosso redor, entender qual é o nosso papel aqui na Terra, qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado, o que nós viemos fazer aqui. A gente veio aqui só para vegetar? A gente veio aqui só para usufruir dos serviços, das conquistas que outras gerações tiveram? A gente veio só para consumir? Não. Então, assim, a gente precisa entender o que a gente veio fazer aqui, entender qual é o nosso papel. Segundo, já que a sociedade investiu em nós, né, nos deu oportunidade de estudar, desenvolveu tecnologias, fez a sociedade avançar, a gente precisa também dar uma contribuição, dar um retorno para a sociedade, trabalhar, servir, né, preparar o espaço, o terreno para as futuras gerações. Então, isso é bacana. E terceiro, Joel,
Nós vivemos em um mundo onde a gente disputa recursos escassos, nós somos diferentes, diversificados, pessoas com culturas diferentes, povos diferentes, interesses diferentes. Então é importante que a gente aprenda a conviver em sociedade, que a gente obedeça às regras, às normas. E aí entra a questão de não ser corrupto, não pegar o que é alheio, não pegar o que é dos outros, entender que o que é público é de todos e que é sagrado. Né? Você tem direito de destruir o que é seu, aí tá tudo bem, é seu, tudo bem, você pode destruir se quiser, mas o que é dos outros é sagrado, você tem que respeitar. Então essas 3 coisas são fundamentais para você viver em sociedade, entender o que você veio fazer aqui, estudar. Segundo, é importante trabalhar, e terceiro, obedeça às regras. Se você fizer essas 3 coisas, já está tornando o mundo um lugar melhor. Pessoal, hoje a gente avançou bastante no horário, né, professor? 1h40. Temas bons. Eu quero aproveitar aqui o momento para agradecer aqui o pessoal que nos segue. Olha aqui, pessoal, eu vou cortar aqui só para mim. Olha, ficar aqui, ó. Você está vendo que a nossa qualidade de imagem, ela está bem melhor, né? Isso porque a câmera nova que nós adquirimos, graças à sua ajuda, chegou e já está sendo usada aqui, ó. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Eu fiz até um videozinho aqui abrindo ela para mostrar aqui para vocês. Câmera muito boa. Nessa linha aqui é a melhor que tem, né? Olha só aqui, ó. Aqui, peraí, vamos voltar aqui do início. Você vê, ó. Chegou hoje, né? Aí eu cheguei do serviço aqui já à noite, já vim, instalei ela e nós já estamos utilizando. Olha só, pessoal. Demorou, mas chegou. Aqui a nossa câmera. Isso aqui vai melhorar demais a qualidade do nosso trabalho, graças a Deus em primeiro lugar, e depois a ajuda de todos vocês. Partiu. Agora eu vou mostrar a imagem gravada diretamente por ela. Então tá aqui, né? Essa aqui é a nossa imagem na nossa câmera, que graças a Deus, com a sua ajuda, a gente conseguiu adquirir. E estou aqui pesquisando também para a gente comprar um microfone com uma qualidade bem melhor. Que esse aqui tá, ele é bom, mas você que me assiste merece uma qualidade melhor. E aproveitar também já para agradecer, olha aqui, ó, a colaboração do pessoal aqui através do nosso Pix, patriota Armando Jorge Pacheco, sempre colabora com a gente, sempre nos ajuda. Muito obrigado mais uma vez. Obrigadão também, patriota Antônio Souza da Rocha. Obrigado também, patriota Everson Pelissari, também sempre colabora com a gente. De vez em quando bate um papo com a gente aqui através do nosso WhatsApp, que inclusive esse número do nosso Pix aqui também é o nosso número de WhatsApp, por onde você pode entrar em contato com a gente. Inclusive, eu estou pensando aqui até de fazer um grupo de WhatsApp aqui com o professor, aí você pode entrar também, a gente fazer uma comunidade para a gente poder bater um papo depois da nossa live, de repente você manda uma pergunta, né? E também temos os nossos membros, que também são nossos apoiadores. Deixa eu ver aqui, ó, patriota Damares Lima, muito obrigado pelo seu apoio. Vamos ver lá quem mais, cadê os nossos membros? Eu gosto sempre de prestigiar esse pessoal que nos ajuda de maneira diferenciada, né? Todos vocês aqui nos ajudam quando comentam, quando curtem, compartilham, mas os nossos membros a gente dá esse destaque porque é um apoio diferenciado, né? Cadê mais os membros? Aldemir, ó, patriota Aldemir Moura, também está sempre com a gente acompanhando as nossas lives. E você que ainda não é membro, assim como a patriota Sônia RC, que também está sempre nos acompanhando, você pode tornar-se membro aqui embaixo e fortalecer o nosso trabalho para que a gente continue seguindo em frente. Eu estou aí também com umas ideias, com os projetos aí para a gente ampliar esse nosso trabalho. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente está pensando, a gente está pesquisando, trabalhando para dar certo para a gente, professor, futuramente fazer um podcast para a gente estar trazendo outras lideranças, cedendo aqui esse espaço para que a gente possa debater, inclusive, o cenário político regional aqui do estado do Maranhão, da nossa cidade, porque eu acredito assim, que a gente não vai mudar o mundo, a gente não vai mudar o Brasil sem antes mudar quem nós somos, mudar a nossa casa, a nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado. É daí que a mudança acontece, na minha visão. Então, professor, agradecer você aqui mais uma vez e deixar aqui o espaço para você fazer suas considerações finais.
Joel, eu que agradeço a oportunidade, um prazer enorme, gosto muito de fazer isso, né? Fico muito feliz pela oportunidade de participar, de poder, né, mostrar minha visão de mundo, né? Falar um pouco dessa experiência, da minha opinião, né? Eu tenho a vontade de ajudar o povo brasileiro, levar essa comunicação para mais pessoas, né, fazer com que eles compreendam, né? A gente já vem estudando esses assuntos há algum tempo. À medida que a gente sai da nossa zona de conforto, a gente começa a ver o mundo diferente, de forma diferente. Então, é muito importante sair da bolha, começar a olhar para o mundo e para os contextos, olhar de fora, né, com essa visão de fora, sem o viés necessariamente ideológico. Eu tenho um posicionamento à direita, um posicionamento liberal, mas não é um posicionamento de opinião ideológico, é porque funciona. Aqui é um posicionamento, Joel, por causa dos fatos. Não é porque eu fui convencido, manipulado. Eu só estou. As minhas posições, eu falo para as pessoas, eu digo, olha, opinião todo mundo tem. Eu não estou simplesmente dando opinião, eu estou citando fatos, né, observações reais, de fatos verídicos. Né? E é o que a gente fala aqui, né, Joel? Não é uma questão de ideologia. A gente não foi convencido porque um líder X nos convenceu de falar isso aqui. Nós somos simplesmente umas ovelhas, né, que foram guiadas, né, caíram na narrativa. A gente apresenta fatos reais, são dados, né? E então a gente tem experiência, olha para o mundo de vários ângulos diferentes. Então a gente vai ganhando experiência e tem a possibilidade de ajudar outras pessoas a entender, né, mostrar coisas de um ponto de vista que talvez muitas pessoas não tenham visto. Então, assim, é um prazer enorme, viu, Joel? Fico agradecido pela oportunidade, prazer estar aqui. Queria agradecer aí os seus seguidores, né, os seguidores do canal, o pessoal que está sempre, né, que vai nos ver, alguns que ainda vão ver a live depois, né? Fica aí gravada, né? Então, assim, queria agradecer a oportunidade, a gente vai estar sempre à disposição. A gente tem a vontade de ajudar o Brasil, o Maranhão e o mundo a se desenvolver, a ter qualidade de vida, né? Trazer prosperidade para todas as pessoas. E então a gente fica muito feliz de estar aqui, de poder participar. Deixar aí também, o pessoal quiser me seguir, eu tenho um canal no Instagram novo, né? Então é importante vocês seguirem lá, professor Carlos Lyron, tudo juntos, né? Você pode seguir lá também. A gente vai estar postando outros vídeos lá também, talvez alguns cortes daqui, viu, Joel? Também, enfim. Então, queria agradecer, estou muito feliz de estar aqui. Sempre que receber o convite, vai ser uma honra, viu, Joel? Estar aqui com você. Gosto muito de fazer esse trabalho, de dialogar, de conversar, né, aqui com você. Toda terça-feira, já Toda é terça-feira horário fixo, é um comentarista fixo, já assinou o contrato, está fechado agora. Pronto. Tá fechado, toda terça já tá certo. E aí, outras vezes aí, se tiver a oportunidade, você vê que o assunto é relevante, que é importante a minha participação, fica à vontade, faça o convite que a gente, né, avalia, ver se está disponível ali, e aí a gente vai sempre ser um prazer colaborar. Ainda mais que é um pouquinho mais tarde, então é mais fácil, né? Mais cedo da noite é mais difícil, né? Mas como o horário aqui já é mais, aí é tranquilo. Eu sou noturno, eu sou coruja. Eu meio que troco o dia pela noite. Eu também, às vezes Joel, eu vou mais uma dormir vez, 2 um horas da prazer. Muito madrugada. obrigado. E todo mundo aí, muito obrigado. Todos os seguidores. Inacreditável, né? Você tem que agradecer aqui a nossa audiência. A gente bateu aqui mais de 500 pessoas aqui de madrugada, já são 30 minutos já do dia 11, né? Madrugada do dia Muito 11, bom. a gente batendo aqui mais de 500 pessoas ao vivo. Eu Gratidão, duvido se o viu? Lula abrisse uma live, se ele colocaria 100 pessoas na live esse horário, né? Então, Correto. é sinal de Correto. que nós estamos no caminho certo. Então, muito Muito obrigado a bem. Deus em Fico primeiro feliz. lugar. Um abraço aí Obrigado para todo a mundo. você que sempre nos acompanha. Mais uma vez, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda, nos ajude a bater em breve os 200 mil patriotas aqui inscritos. E deixe seus comentários, tá aqui o nosso Pix para onde você pode nos ajudar, tem a nossa membresia aqui embaixo. E nós temos também aqui, gente, o nosso YouTube Shop. Aqui nós disponibilizamos alguns produtos aqui de segmento da direita. Nós temos aqui, olha, esse compressorzinho aqui para calibrar os pneus do seu carro. Estou colocando aqui para vocês, olha. Ele calibra o pneu do carro, moto, bicicleta, bola. Aqui para você não ficar no prego na estrada. Murchou o pneu, ó. Se você tiver com o seu calibradorzinho, você calibra e sai
né, não fica no prego na estrada, não pega um prejuízo rodando com o pneu murcho. E você comprando aqui, adquirindo no YouTube Shop, no link aqui embaixo, lá embaixo dos comentários, ou então você clica na tela, vai aparecer um cardzinho, aí você clica em cima do card, aí você vai clicar em cima do produto e ele vai te levar para o link para você fazer a compra. Aí a gente tem também, olha, bandeira do Brasil, para você ir na manifestação já com a sua bandeira. A gente tem o que mais? A gente tem a camisa do Flávio Bolsonaro, o boné do Flávio Bolsonaro, temos a faca do presidente Bolsonaro, escrito assim, mito, e com o rosto dele gravado, e a gente tem também o perfume do presidente Bolsonaro. Tudo você encontra aqui embaixo, adquira um desses produtos e a gente ganha assim, uma comissão que vai para patrocinar também e alavancar o nosso trabalho. Obrigado, tchau, tchau, boa noite a todos. Maravilha, boa noite.